Sejam bem-vindos ao PermutaCast, aqui da Permuta Pro. E já vamos começar aqui com o Vitor Crestani. Por que o Permuta Pro, Vitor? Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma noite. Júnior Ortiz, um prazer estar aqui nessa mesa para a gente trocar ideia aqui no PermutaCast sobre permutas de uma maneira em geral, né? E a Permuta Pro, por que ela surgiu? A Permuta Pro, ela tem o objetivo de ser uma estrutura que dá suporte e guia principalmente corretores de imóveis que querem se especializar em permutas. Mas mais do que um curso ou mais do que uma mentoria, é ter especialistas, né, como sócios, né? É uma franquia, é um modelo de negócio já validado que pode ser aplicado em qualquer lugar do Brasil. E que agora um corretor de imóveis que quer trilhar esse caminho, ou um profissional da área da intermediação que quer trabalhar com permutas, que entendeu que esse realmente é o nicho do mercado da intermediação onde mais tem dinheiro, né? E quer se especializar nisso, ele tem a Permuta Pro como mais do que um orientador e sim como um sócio, né? Imagine ter o Júnior Ortiz e o Vitor Crestani no dia a dia dos negócios com você. Então, a Permuta Pro ela surgiu para isso, para completar uma esteira de produtos de treinamento e capacitação dos corretores de imóveis e de profissionais da intermediação na área das permutas. Bacana, Vitor. E ajudando aqui, complementar, quando a gente começou a ter essas primeiras ideias, né, do Permuta Pro, a gente começou a pensar sobre como o ramo de treinamentos, consultoria, as pessoas fazem os treinamentos e muitas vezes não conseguem colocar em prática. Tem muitos treinamentos aí, né? E foi quando a gente pensou assim, poxa, o Vitor é um excelente mentor, é um excelente professor dessa área. Imagina ter esse cara como sócio. Todo mundo vai querer ter o Vitor como sócio. Exato. E aí que surgiu a ideia do Permuta Pro. E não é só um negócio onde a pessoa vai pegar uma expertise e vai fazer sozinha. Vai ter o Vitor para ajudar a fazer toda a negociação, estruturar e principalmente montar a estratégia, porque a gente sabe que não é só técnica, né? Tem muita coisa ainda de estratégia, de conceitos que tem que trabalhar durante uma negociação, né? E por mais que a gente... É como fazer uma faculdade, você passa lá 3, 4, 5 anos estudando um curso e aí quando você vai para o mercado de trabalho você descobre que não sabe nada ainda. Infelizmente, e aí a pergunta né? A faculdade que está errada ou você que está errado? Não é nenhum dos dois, mas é que na prática você precisa de um nível de experiência, de expertise, né? Que é o quê? O histórico de práticas bem elaboradas no seu histórico, né? Então, muitas vezes, por as centenas de alunos que já passaram pelos cursos que eu ministro, Júnior, eu vejo que poucos acabam realmente avançando bem. Por quê? Porque eles acabam se colocando num ambiente de desconforto e acabam entendendo que não se trata apenas da teoria, mas sim da negociação em mesa, o olho clínico para os terrenos, o saber lidar com os proprietários de terrenos. Tudo isso envolve muita experiência que você não consegue absorver tudo isso em apenas um curso, né? E aí vem o processo de mentoria. O processo de mentoria já é um processo um pouco mais elaborado, onde você tem um acompanhamento e aí você vai lá, testa e volta para o seu acompanhamento e trata. E aí depois vai lá e testa de novo e trata. E também é uma situação melhor do que fazer um curso, né? Mas agora imagine se você pode ser sócio de alguém que já fez dar certo. O atalho que você não consegue pegar, né? Não no sentido de não passar pelas etapas, mas sim de caminhar o caminho que é mais curto. Porque eu já tenho lições aprendidas que você não precisa passar por elas, né? Então você, como meu sócio, você pode trilhar esse caminho de uma maneira muito mais rápida. Você não precisa passar pelas lições erradas, né, que vão te custar caro em tempo, em dinheiro, em estresse emocional e tudo mais, porque eu já passei por isso, né? Então, uma das principais vantagens de ter a Permuta Pro como sócia, né, de ter nós como profissionais como sócios, é porque a gente encurta o caminho. E hoje, né, eu creio que a maioria das pessoas que nos assiste aqui tem esse entendimento. Nosso ativo mais valioso é o nosso tempo.
Então imagine se você pudesse fazer um negócio dar certo, que demoraria para dar certo 3, 4 anos, se você pudesse fazer ele dar certo em 6 meses, por exemplo. Em 3 meses. É um tempo muito valioso para você fazer dar certo com especialistas que estão ali tocando o negócio com você. Porque a metodologia aplicável, ela funciona em qualquer lugar do país. Então, realmente funciona muito. Eu pego esse gancho aí, Vitor, porque eu fui teu aluno, né? E eu acelerei realmente esse processo aí. O ano passado, a gente começou, a minha mentoria foi no final de 23, começamos, bem dizer, início de 24. Isso. Onde começamos a fazer os primeiros trabalhos. E eu acelerei muito o processo. O ano passado foram 4 permutas, tá? Ainda tem algumas coisinhas desenrolando delas, mas são coisas aí de 900 milhões de VGV. De VGV, intermediado. 4 permutas intermediadas. E valor médio de comissão, Júnior, que você vai ser remunerado nesses negócios? É que é diferente, né? Essas maiores aí, tá em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Por negócio. Por negócio. E tem algumas menores, com VGV menores, aí em torno de 300 mil, 250 mil. Olha só, é isso que eu sempre bato na tecla. Na intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras, não existe uma comissão menor do que 200 ou 300 mil reais. Né? Isso. Só que não são negócios simples de se fazer. É preciso ter um conhecimento técnico, uma estrutura e experiência de mesa. Só que isso, às vezes, pode levar meio ano, 1 ano, 2 anos para você conseguir captar isso. Você que fez um investimento no processo de mentoria, conseguiu antecipar isso. Agora, lado a lado, no Permuta Pro, a gente dá um ritmo nisso muito forte, né? No ano passado, o nosso escritório, a nossa prioridade lá não é fazer, né? A gente toca o fundo hoje da cota real, eu toco a incorporadora e a loteadora hoje também, né? E o nosso foco não é intermediação de terrenos, mas mesmo assim, o nosso escritório de intermediação de terrenos faturou quase 7 milhões no ano passado, em negócios de que está fazendo essas intermediações que acabam caindo no nosso colo. Então, é um nível de faturamento muito alto. Não é que eu ache que o varejo é ruim, que vender um produto de prateleira seja ruim, mas é que é um outro negócio. Uma das principais características das pessoas que estão, inclusive, qualificadas para se tornarem nossos sócios no Permuta Pro são quem? Aqueles profissionais autônomos que já conhecem o mercado há bastante tempo, que já têm um nível de experiência e que já entendeu que o varejo não vai deixar ele rico. Outro perfil também é do dono de imobiliária, que é aquele que normalmente a equipe está trabalhando com varejo e que o dono da imobiliária que normalmente fica com os negócios grandes. Então, essas pessoas, por mais que eles estejam liderando determinado processo, ou no momento de carreira, no topo da maturidade, ainda tem muita coisa para se aprender, porque é uma disciplina nova na carreira, você trabalhar especificamente com permutas, né? E aí você ser um profissional que vive de permutas, mas que você constrói um patrimônio milionário com permutas, se você tiver uma estrutura de apoio, fica um caminho muito mais curto. E aí pergunta assim, mas estrutura de apoio no quê? Né? No que o Permuta Pro vai poder me ajudar? Então, em primeiro lugar, ajudar a escolher os negócios de uma maneira muito ágil, né? O que normalmente acontece? A avaliação do negócio fica a critério do incorporador. Então, o corretor de imóveis, ele capta um terreno, ele manda para o incorporador e fala assim, estou fazendo essa oferta para você. Preciso que você avalie e me diga, o permuta é tanto, ou o valor de compra é tanto, né? E aí o incorporador fala assim, vou fazer um estudo e vou ver se essa conta para em pé. E aí ele leva lá 15, 20, 30, 40 dias. Tem incorporadores que pedem 120 dias, 6 meses eu já vi pedirem para poder fazer um estudo e entender se o negócio para de pé ou não. Se você depender de 160, 180 dias para poder fazer um estudo e descobrir se esse negócio é bom ou não, você vai fazer 2 estudos por ano. Então, a sua capacidade produtiva se torna de 2 estudos por ano, 2 projetos por ano, 2 negociações por ano. Que seja 2 negociações de 500 mil reais, é 1 milhão de comissão por ano. Agora, se você é o expert nisso, se você tem uma estrutura especializada te auxiliando a entender esses projetos no âmbito jurídico, se ele tem estratégia de estruturação, no âmbito ambiental, para saber se ele tem validação ambiental por técnicos que realmente conhecem se dá para licenciar ou não esse projeto. Você, com essa estrutura, se torna muito mais ágil em avaliar os negócios. Você mesmo avalia os negócios antes do incorporador. Então, principalmente, eu vejo que um dos pontos chaves de sucesso de ter a Permuta Pro em conjunto é o quê? Porque você tem um nível de especialidade na avaliação dos negócios que não te deixa trabalhar com um negócio ruim. E você não perde tempo.
Então, a gente chegou a trabalhar no ano passado com mais de 300 terrenos em que a gente recebeu de corretores parceiros, que a gente mesmo captou e que nós pudemos avaliar, fazer projeto, viabilidade financeira, mais de 300. Então imagine o pipeline. Mesmo que eu seja muito ruim em fechar os negócios, em 300 negócios eu vou fechar um ou outro. Isso. E aí acabo fazendo umas comissões milionárias durante um ano inteiro de faturamento. E acho que, como eu tenho mais de 20 anos, né, de mercado da construção civil, desde incorporação, construção de casas, estagiário em negócios, já certifiquei empresa em ISO 9001, mas essa estrutura montada pelo Permuta Pro dá muita confiança para acelerar. Eu te digo de certeza, como eu entrei no ano passado, tem esses 4 negócios e tem mais uns 3 ainda que está quase fechando. Então, são muitos negócios em pouco tempo, assim. Acelerou por quê? Por causa de uma boa mentoria, né? E um pouquinho de expertise que eu não me deixei abalar, porque esses negócios aí, como tu disse, são negócios longos, são negócios grandes, eles são demorados, às vezes eles travam mesmo. E como eu sabia que tinha uma metodologia muito boa por trás, eu disse, cara, não dá para parar. E quando a gente conversou do Permuta Pro, para trazer o Permuta Pro, foi muito baseado nessa dor, né? Sim. Cara, o cara que está sozinho e não teve essa percepção, ele desiste. Isso. E eu sou capaz de dizer assim, Vitor, nesse sistema aqui que a gente montou do Permuta Pro, é certo que a vitória é garantida. A gente só não garante o tempo de batalha. Às vezes demora um pouquinho mais, mas a vitória é garantida, né? Exato. Porque é um processo, ele funciona, é uma regra. Assim como 1 mais 1 dá 2, você fazer o processo que é aplicado no Permuta Pro, na metodologia, que inclusive é uma metodologia já registrada, ela tem marca registrada hoje no Brasil, no NPI, vai funcionar. Agora, se isso vai funcionar em 2, 3 meses, ou em 6 meses, ou em 1 ano, depende muito do nível de negócio que você vai se envolver, ou do quão cabeludo, vamos dizer assim, é aquele terreno que você está buscando, né? Se você conseguiu captar um terreno que ele é muito bem quisto pelos incorporadores, que ele não tem problema ambiental, que ele não tem problema jurídico, opa, a coisa vai se desenrolar de uma maneira muito rápida. Né? Agora, se você gosta daqueles terrenos que já vem com uma cabeça de cavalo enterrada, né, no terreno, daí você... né? O que isso quer dizer? Quer dizer que as coisas vão tropeçar um pouquinho mais, vai demorar mais tempo. Né? Então... Dois desses meus são desses aí. Isso. Mas é bom ter uns desses aí na pauta, porque normalmente o resultado financeiro nesses aí é melhor. Né? Sabe que antes de eu entrar nesse nicho de mercado aqui no litoral, eu fiz alguns negócios lá no Rio Grande do Sul e um dos negócios lá foi um terreno onde estavam envolvidas 45 pessoas. Meu Deus. Foi um case, assim, foram 3 anos de negociação e mexe em terreno, regulariza, vai e volta. E para te ter uma ideia, foram 3 anos porque eu não tinha tanta experiência na época. Se fosse hoje, eu desenrolaria muito mais rápido pela experiência que eu peguei nesse tempo acelerando, com mentoria, com estudos, se colocando no campo de batalha, tendo um cara que nem tu do meu lado, fazendo outros estudos, buscando outras alternativas. Sim. Eu acho que o mais importante é entender como tornar aquele projeto viável. E aí tem as 3 principais disciplinas que precisam para isso acontecer, que é o arquitetônico, a parte jurídica e a parte ambiental. Né? Por quê? Porque o incorporador, que é quem vai dar a celeridade em fazer esse negócio acontecer, fazer um investimento e você vai colher o fruto da sua comissão milionária nesse negócio, o incorporador ele quer um nível de segurança jurídica, ele quer saber que esse negócio ele pode avançar. Quando você se torna tão expert quanto o incorporador, para botar esse negócio de pé, sabendo que é ele que vai, né? Então o que você faz? Você é um assistente. Você está fazendo uma assistência para ele, como um meio de campo. Né? Você está botando ele lá na cara do gol e fala assim, vai incorporador, faz o gol aí, né? Só que para você entender como passar a bola para o atacante, você precisa estar um dia lá atacando, né? Não que você vá sem incorporador, mas se você sabe como que a bola tem que chegar quicando, que velocidade que ela tem que estar girando, né? Qual posição ali da frente da área que ela tem que estar, fica muito mais fácil do teu atacante marcar um gol. E aí quando você se torna um facilitador do teu atacante, que é o incorporador aqui na minha metáfora, você ajuda ele a fechar negócio. Toda vez que você ajuda o incorporador a fechar negócio e a executar um bom negócio, você ganha dinheiro também. E aí, naturalmente, você encolhe o tempo do negócio que você vai trabalhar, ajuda o incorporador a avaliar o negócio. Então, por exemplo, nos negócios que a gente faz, sempre tem uma avaliação ambiental. Tem uns negócios que a gente já consegue, nós mesmos, não sendo o expert ambiental,
a gente já consegue avaliar, porque tem uma certa experiência já, mas tem negócios que eu preciso trazer um laudo ambiental. Porque quando eu chego na mesa do incorporador e falo assim, ó, aqui está o terreno. E aí ele vê, né, que tem uma vegetação, tem um curso d'água próximo e tal. E a primeira pergunta que ele vai me fazer, o que é? Tá, mas e essa restrição ambiental aqui? Esse curso d'água ou essa vegetação? Será que sai? E aí, o que normalmente o corretor de imóveis ele fala? Sai. Ele nem sabe se sai, mas para ele pode tudo. E aí isso pode ser um problema lá na frente, inclusive para o próprio corretor de imóveis, né? Então o que a gente faz? A gente não só vai falar que sai, mas a equipe da Permuta Pro pode te fornecer, inclusive, um laudo te mostrando que sai. Porque tem um especialista que é, sei lá, mestre ou doutor naquela área específica que vai nos dar um laudo mostrando que, não, aqui existe um especialista dizendo que sai, né? E se for um problema jurídico, se for um uso capião, se for, qual que é o prazo estimado para isso, como é que eu lido com as expectativas do dono do terreno? Tem toda uma expertise por trás que, se você tiver pessoas que já passaram por esse processo te auxiliando, fica muito mais fácil de você fazer acontecer. Hoje mesmo aconteceu comigo, eu estava falando com um incorporador de Ponta Grossa, né? Ele está querendo vir para o litoral. Quando ele viu o trabalho ali desenvolvido por nós, né? Ele disse assim, opa, peraí, mas isso aqui geralmente é nós que fizemos. Eu disse, pois é, isso aí a gente já está adiantando. E o que eu acho que vai acontecer a gente trazendo esse nível de trabalho aqui para o mercado é que vai aumentar a sofisticação do mercado. Existe um nível de sofisticação de ofertas. Sim. Já. E a gente vai subir a régua aqui nessa sofisticação. Então, os incorporadores, eles vão saber que estão recebendo um trabalho muito bem estruturado, muito bem pensado, que foi estudado pelo menos não só viabilidade arquitetônica, não só a viabilidade financeira, mas também o mercado daquela região. Exato. Já trazendo algumas premissas para ficar muito mais fácil para ele decidir, né? O incorporador ele vai se tornar um executor daquela incorporação. E a parte de originação de negócios pode ser, inclusive, transferida para a Permuta Pro. Né? Porque a Permuta Pro, ela é o quê? Um escritório de novos negócios. E o departamento de novos negócios da incorporadora pode se concentrar na Permuta Pro. Correto? Por quê? Porque você vai ter captação de negócios aqui, avaliação dos negócios aqui, já pensar num produto específico para o incorporador, né? Então você, de novo, colocando a bola lá para o atacante poder chutar no gol. E realmente funciona. O profissional que trabalha com esse nível de trabalho eleva muito a régua do mercado. Eu lembro de uma situação onde um incorporador um dia me chamou e ele falou assim, Vitor, eu quero te conhecer, porque eu já ouvi falar de ti umas 6, 7, 8 vezes, e todo mundo que falou de ti fala do teu trabalho nessa área e é um trabalho excelente. E agora eu preciso te conhecer porque eu não aguento mais as pessoas falando de ti, eu não te conheço ainda. Então vem cá, me mostra por que as pessoas falam tão bem de ti. E aí eu mostrei o trabalho para ele, assim, entendeu? Cara, tu faz o que eu faço aqui dentro. Melhor nisso, até melhor nisso aqui a gente faz um pouquinho assim, tal, assado. Mas em resumo, o incorporador, ele tá um pouco calejado já daquele corretor que manda matrícula, manda um WhatsApp do terreno e tchau. Gente, isso aí vai ser engolido. Se você é um profissional que faz isso hoje, você vai ser engolido, né? Ainda mais se tiver um escritório da Permuta Pro perto de você. Ou esse escritório é seu ou você vai ser engolido. E sem contar que estragam muitos negócios, né, Vitor? Esse amadorismo de... Cara, aqui nesse teu prédio aqui dá 3 apartamentos e uma sala comercial para ti. A pedida aquela normal, né? E a gente sabe que nem sempre é assim. Algumas coisas dá para até pagar muito mais e outras muito menos e não tem como, né? Então eleva a régua mesmo, né? E foi bom tu falar aí num negócio sobre a Permuta Pro, e eu acho que é algo muito interessante que a gente está criando aqui, um ecossistema muito forte de uma ponta, desde a ponta do terreno, que tem o teu ecossistema lá da cota real, né? Isso. E tem um ecossistema até da ponta de vendas aqui. Isso. Porque eu já fui 3 vezes aqui campeão de vendas aqui na região, com as minhas metodologias. Essa é uma metodologia muito validada mesmo, que eu tenho orgulho de ter feito ela, assim, que é um funil muito bem estruturado, de chegar a vender 11 apartamentos numa videochamada. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente pensa desde o início
Eu, como arquiteto lá, penso, como incorporador, penso, e penso até a ponta de vendas final. Cara, como é que a gente vai vender tudo isso? Como é que vamos colocar no mercado? Um nível de olhar para esse negócio muito... completo, né? Completo. Você pensa em todos os problemas e resolve esses problemas já de uma maneira antecipada. E o nosso ecossistema de empresas funciona assim também, né? Caso o nosso ouvinte não saiba, hoje eu sou gestor de um grupo de empresas que tem aproximadamente 20 CNPJs que atuam em diversas áreas do mercado imobiliário. E isso se transformou num ecossistema. Então tem a incorporadora, tem a empresa de lançamentos imobiliários, tem o fundo imobiliário que compra terrenos para fazer permuta, tem a Permuta Pro, que é especialista em captação, em avaliação dos negócios para aquecer e tudo isso, né? E outro ponto importante, Júnior, que a gente estava falando sobre isso também, é essa parte de conexão. Você estava falando que tem um incorporador de Ponta Grossa que quer vir aqui para minha cidade, né? E talvez a gente tenha um sócio, né? Um franqueado do Permuta Pro em Ponta Grossa, que ainda não tem contato com esse incorporador. E aí começa a gente poder indicar pessoas de uma maneira muito mais organizada e com uma validação. Então você sabe que o trabalho que está sendo feito lá em Ponta Grossa, na Permuta Pro Ponta Grossa, é o mesmo trabalho que está sendo feito na Permuta Pro Barra Velha, Navegantes, Balneário Camboriú, Itajaí, porque existe uma metodologia. É que nem você comer um Subway, né? Eu quero comer um bom sanduíche. Aí você está num lugar que você não conhece. Onde é que você vai? Eu vou no Subway, porque eu sei o que eu vou encontrar lá. Né? É um bom sanduíche. Você não precisa ir experimentar, correr o risco de errar. A mesma coisa com a Permuta Pro. Existe uma metodologia já feita, ela vai funcionar. Então, quando você pisar na Permuta Pro, você vai ter o mesmo nível de serviço, de excelência, que encontra em qualquer um dos escritórios nossos. E para quem é franqueado, né, Vitor? E até para as pessoas que estão querendo ser parceiros da Permuta Pro, tu imagina o seguinte: esse cara de Ponta Grossa entrou em contato comigo. Imagina que ele fala comigo e eu tenho um terreno. Imagina a dificuldade dessa pessoa para encontrar outro, e depois muda o ritmo da conversa, e no nosso ecossistema aqui nós vamos ter 20, 30 terrenos. Ele vai ter que falar com 15 pessoas diferentes ao invés de falar somente com a gente. Fala só com a gente. Por exemplo, assim, o cara da franquia de Porto Alegre, que já está sendo estruturada, né? Ortiz, tem um incorporador aqui que está querendo ir para Itajaí. O dono da franquia de Porto Alegre também vai ganhar na estruturação do negócio que vai vir aqui para Itajaí. Ele amplia a rede de negócios de uma maneira muito grande. Amplia, e nós vamos criar um dos maiores bancos de terrenos do Brasil. Exato. Com as metas que a gente tem. E o que é importante falar também sobre a questão de uma das premissas da Permuta Pro. Existe uma limitação regional e de número de incorporadores para que você possa colocar um escritório da Permuta Pro. Ou seja, isso acaba criando um cenário de proteção de mercado. Ou seja, se eu tenho uma cidade que não tem tantos incorporadores, apenas um escritório do Permuta Pro é o suficiente para dar conta. Não é uma questão de querer colocar mais escritórios. Eu vou comprar minha franquia e vou colocar aqui na minha cidade, se já tem uma. Não vai funcionar, porque a gente não vai autorizar a fazer. Não está autorizado a fazer, né? Então, agora, cidades como Porto Alegre, por exemplo, pode-se ter 3 franquias na cidade, porque a cidade comporta ter. Né? Itajaí, pode-se ter 2 franquias na cidade de Itajaí. Navegantes só pode ter uma franquia. Esse é um exemplo de praças que tem um nível de limitação em função do mercado, para que não haja uma concorrência entre os franqueados. Da mesma forma que o próprio Subway, como eu já usei de exemplo agora há pouco, ele tem uma limitação de número de habitantes, né, naquela cidade, ele tem uma limitação de distância de outra franquia do Subway para você implantar a sua, e assim esse regramento para que seja
saudável você realmente poder estar numa praça. Tudo isso já existe também e assim se torna uma concorrência muito leal, uma concorrência que você vai brigar com o mercado, mas hoje o mercado trabalha num nível que a Permuta Pro não trabalha, está muito superior hoje o nível da Permuta Pro, e aí só que concorrer com outro escritório da Permuta Pro não faz sentido. Não faz sentido. Agora, com o mercado a gente tem que concorrer, mas isso a gente está muito seguro que o trabalho é muito bem feito. E o importante também é que todos os interessados, né, Vitor, eles vão manifestar esse interesse e nós vamos fazer esse estudo junto com ele, mas ele também vai contribuir com esse estudo para ver realmente o quanto é viável implementar lá, ou se ele tem que pegar uma cidade vizinha, porque tem alguns limitadores aí, tem o número de incorporadoras, pode ter também assim, cara, nós não estamos, se o cara só tem uma lá em Porto Alegre, e o cara está batendo todas as metas, conseguindo atingir tudo que tem no mercado, também não tem necessidade, mas é muito difícil. Vamos trazer o nosso exemplo aqui. O mercado é muito grande, né? Vamos trazer o nosso exemplo. Aqui em Itajaí tem 2 unidades. Isso. E mesmo assim... Funciona. Não damos conta. Não dá conta. Tem muita gente ainda fazendo os negócios, né, de permuta e não dá conta. Então, tem muito espaço ainda, né, para jogar esse jogo aí. Exato. E a pergunta que eu queria te fazer, Júnior, é assim... o franqueado, né, aquela pessoa que tem interesse em implantar, ele passa por algum tipo de avaliação? Ele tem que ter algum perfil específico? O que você entende que é o perfil dele? Nós pensamos, né, Vitor, em 2 fatores assim. Tem que ter um perfil empreendedor. A pessoa tem que ter uma visão empreendedora para trabalhar nesse mercado, porque a gente sempre fala assim, para ter uma visão de negócio, tu precisa ter um perfil empreendedor. E nós precisamos de 2 pessoas conectadas aí junto, que a gente pode avaliar se é sócio, mas a gente sempre vai trazer essa combinação, que é um arquiteto, um engenheiro, para viabilidades, e um corretor. Então pode ser o arquiteto que tenha e o engenheiro que tenham visão de negócios e trazer um corretor para trabalhar junto, ou ele pode criar a sua rede, mas sempre tem esse tipo de perfil, assim, com 2 pessoas, uma mais técnica e outra mais visionária, mais empreendedora. Tá? Então a gente precisa dessa energia mais comercial, trabalhando no desenvolvimento dos negócios, e essa energia um pouco mais técnica, uma pessoa um pouco mais técnica. Esses são os 2 principais pilares para fazer essa estrutura funcionar. Isso. E nós, aqui já na nossa montagem, no nosso modelo de negócio, nós vamos fazer algumas avaliações com a pessoa, como teste comportamental, alguns testes que tem que fazer aí, avaliação de mindset, para ver os caras têm um mindset de crescimento, porque no final das contas, quando a gente trabalha de venda, com vendas e negociações, o mindset fixo não ajuda em nada, né? Pessoas com mindset de crescimento têm muito mais chance de ter... É verdade. Isso, de ter sucesso, né? E o que a gente mais quer é que o franqueado tenha sucesso, em decorrência o franqueado tem sucesso, nós também temos, a Permuta Pro tem sucesso, todo mundo tem. Então, não é nada muito... não é nada muito difícil, não é nada muito complexo, né? Mas é algo que tem que ser feito até para ter o sucesso no negócio. E a gente sempre vai estar com as portas abertas para quem tem interesse. Cara, eu tenho interesse. Qual a visão que o Vitor e que o Ortiz tem? Qual visão complementar que a gente pode trazer para esse negócio aí? Cara, ó, tu é um excelente corretor de imóveis, tu te relaciona... O que tu precisa aqui do teu lado? Nós vamos te ajudar a encontrar. Isso. Uma pessoa técnica. Uma pessoa técnica. Com esse perfil, com isso, com aquilo. Então, a importância de você ter um sócio, né, que já passou por essa estrutura e principalmente poder acessar a qualquer momento, né? Então, aqui, ó, eu tô com uma dúvida, meu negócio está assim, a gente está com dificuldade nisso, o que eu vou fazer? Vamos marcar uma agenda, a gente vai entrar, fazer uma avaliação do que pode ser feito e entender onde que estão os problemas, né? Eu estou com uma dúvida do jurídico aqui, em que dificuldade que é possível fazer nesse documento, ou tem alguma estratégia para fazer isso funcionar, dando segurança para o dono do terreno e para o incorporador. A gente já tem N estratégias, N modelos de documentos que já foi aplicados, né? Então hoje eu vejo muitos assim, negócios travando por falta de experiência e nessas estratégias de como fazer funcionar, né? Então, por exemplo, o proprietário quer um aporte milionário, não tem problema o aporte, mas fecha a conta? Bom, fecha a conta, tá bom. Em que momento que tem que ser esse aporte? Quando que vai prover segurança jurídica para esse negócio funcionar? E aí pega aqueles negócios que muitas vezes estavam travados, eles vão para frente justamente porque você aprende a colocar
colocar para o dono do terreno e para o incorporador uma situação em que ambos fiquem confortáveis e esse negócio avança. Porque o principal, a missão da Permuta Pro é poder fazer mais permutas, é poder facilitar a vida do dono do terreno e do incorporador, fazer mais negócios. E para isso você precisa, muitas vezes, educar, orientar, trazer estratégias jurídicas, trazer um bom produto desenvolvido, só que você faz isso através de especialistas, né? Um corpo jurídico com experiência, um corpo ambiental com experiência, eu e você, Júnior, dando suporte aos franqueados nos negócios, com toda a experiência que a gente já tem, acumulado tanto de incorporação, de loteamentos, de fundo de investimento, de estrutura de garantias, como que funciona essa operação. Dono de terreno, eu acho que uma das principais habilidades daquele que quer intermediar terrenos para incorporadoras e loteadoras é saber lidar com o dono de terreno. Se souber lidar com o dono de terreno, saber explicar para ele todas as nuances de um negócio, de uma permuta, que é um negócio complexo, e mesmo assim ele se sentir seguro, você já tem aí 70% do caminho avançado. E outra coisa, né, Vitor? Nossa metodologia aqui, ela não tem achismo, né? Os números nunca mentem. Então não tem achismo. É isso, eu tirei daqui. Esse valor de metro quadrado eu tirei daqui. Não sou eu que estou dizendo, não é pessoal. É o plano diretor. É esse tipo de empreendimento aqui que pode ser feito e pronto. É o plano diretor, é o mercado. É isso. É isso. Então, técnico. Não é achismo. Eu acho que pode fazer isso. É que nem aquela conversa que tem por aí, porque nessa região é 20% de permuta. Não, às vezes não dá, não tem como. E às vezes dá até mais, dependendo da situação. Sabe que hoje à tarde eu recebi uma mensagem de um corretor de imóveis, ele perguntou: Vitor, você está no escritório? Eu falei: não estou. Ele falou: preciso tirar uma dúvida com você, eu vou até aí e a gente conversa. Eu falei: eu não estou no escritório, mas pode me mandar aqui. Quando eu vi, era uma dúvida sobre um cálculo de um empreendimento. Ele mandou: se eu tenho um terreno de 700 e poucos metros, né? Ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Tem um terreno de 700 e poucos metros e o coeficiente de aproveitamento é 3,5 e a proposta de permuta, então, eu posso pagar 17%? Eu falei: cara, não sei, tem esse projeto? Não tenho. Eu falei: então, não tem como saber. Porque que tamanho que tem esse terreno? Como que é esse polígono desse terreno? 700 metros quadrados me parece pequeno. Será que os recuos não vão acabar com esse projeto, inviabilizar ele de alguma forma? Então não tem como eu falar sobre percentual de permuta numa situação que eu não tenho o projeto ainda. Agora, é um terreno quadrado de 2, 3 mil metros, com 40 metros de frente, e aí num nível mais padrão, eu até me arrisco a dizer que poderia ser isso. Por quê? Porque eu já fiz mais de 500 projetos. Agora, se você não trilhou esse caminho, eu não acho seguro você fazer. Esse negócio de fazer conta de papel de pão, ou que fulano falou que é assim, ou que o meu arquiteto que eu confio me disse que dá para fazer assado, ele fez projeto, vocês botaram uma planilha de viabilidade financeira, fizeram uma pesquisa de mercado para saber qual produto realmente encaixa aqui, se isso vai vender ou não. Então, eu vou te dizer, Júnior, que a tendência seria, né, depois do tempo que a gente passa vendo projetos e a experiência que a gente tem de centenas de projetos, a tendência era o quê? Eu bater o olho e dizer assim, pago tantos %. Mas pelo contrário, quando eu bato o olho, eu falo assim, preciso fazer projeto. Não faço mais nenhuma proposta, não digo o número sem ter projeto, porque não dá para saber se a conta vai parar em pé, não. Às vezes é uma vaga de garagem que não encaixou por causa de um pilar específico no projeto estrutural, pode mudar toda a configuração de uma permuta. Isso, e sabe, né, Vitor, tem alguns profissionais de mercado que às vezes se empolgam com o negócio, né? Eu sou arquiteto de formação, vamos pegar os arquitetos aí. Às vezes faz o desenho lá, o projeto, se apaixona pelo projeto e começa a incrementar aquele negócio. A fachada linda. E aí não para de pé o cálculo. Não tem como. Então precisa pensar, precisa alinhar esse raciocínio aí para conseguir fazer bons negócios. Eu já aconteceu casos que eu falei para o dono do terreno, acho que dá para a gente pedir um pouquinho mais aqui. Porque o que a gente faz aqui na Permuta Pro não é a nossa palavra, né, Vitor? É uma orientação, né? Uma orientação, uma previsão muito bem elaborada, né? Um diagnóstico do negócio que a gente entrega e deixa para o incorporador tomar a decisão. Isso.
E se ele abrir as portas para nós para conversar, como a gente fala aí, sabemos de construção civil, sabemos de incorporação, sabemos de vendas, e ele querer conversar com a gente vai dar algumas dicas lá para ele e contribuir. Isso. Caso não queira, ele volta com a proposta dele, né? Exato. É isso certo. Aí. E aí já aconteceu comigo de algumas vezes, acho que dá para nós pedir um pouquinho mais nesse caso, mas já teve vezes, cara, não dá para pedir mais, e até orientei o incorporador, cara, acho que tu tem que segurar um pouco aí, tá. Não vai parar em pé. Tá muito bem elaborado pro que tu tá ofertando aqui. Segura um pouco, pesa um pouco menos a mão aí. Isso. Eu já vi também o caso de incorporadores que querem fazer uma proposta mais leonina, mais agressiva, e o proprietário do terreno já está um pouquinho calejado num nível que ele sabe que, por exemplo, o terreno dele, ele consegue pegar 20 milhões de uma permuta. Aí o incorporador vai lá e faz uma proposta de permuta de 13 milhões, 14 milhões. E esses outros 6 milhões de reais, onde é que estão? Só que, muitas vezes, nós, como Permuta Pro, tinha sido procurado pelo dono do terreno para fazer, né, um trabalho de consultoria com ele. Né, para que ele nos contratou para fazer esse trabalho de consultoria com ele. E ele já estava munido das informações que o terreno dele poderia chegar nos 20 milhões. Só que de uma maneira técnica, não de uma maneira sonhadora. E realmente estava lá o projeto, tinha conta. E aí a incorporadora validou o projeto, mas ela fez uma proposta lá na canela. Né? E aí o que aconteceu? O proprietário falou não. E o que a incorporadora fez? Aumentou a proposta. Então a incorporadora foi lá, aumentou a proposta, e isso mudou em torno de 6 milhões de reais a permuta para o dono do terreno. Isso aconteceu no final do ano passado, no terreno em Itajaí. Olha aí. Ô Vitor, e nós estamos falando muito da Permuta Pro, né? A gente entrou num assunto aqui hoje de esclarecer para os nossos ouvintes aí sobre a Permuta Pro. E me fala aí quem é que é o Vitor, quem é que é um dos cabeças aí desse negócio aí. Me conta um pouquinho da tua história, conta aí pro pessoal. De onde que tu veio, qual a tua formação? Bom, eu sou gaúcho, de Campo Bom, porém eu moro em Itajaí há 15 anos, sou administrador de empresas, formado, bacharel, estudei engenharia civil também, hoje eu curso teologia, tenho 4 pós-graduações na área da gestão, e sempre fui um cara que gostei de estudar, entender o porquê das coisas, né? E isso me levou a entender mais ferramentas que poderiam me ajudar em processo decisório. Isso, quando eu comecei a mexer com Excel e análise de dados, me aproximou muito de diretores, e logo já no início da carreira, lá cerca de 21, 22 anos de idade, eu já tinha muita proximidade com diretores, então o processo de decisão veio muito cedo, né? Lá com 23 anos, 24 anos de idade, eu participei do início da Vocam Urbanismo, então fui uma das pessoas que estava lá, que esses dias eu inclusive encontrei que o domínio vocam.com.br, a primeira pessoa que adquiriu esse domínio foi no meu usuário, e depois foi repassado, claro, para eles, né? Tive uma participação lá nesse negócio, vendi minha participação alguns anos atrás, e fui fazer os meus próprios empreendimentos, com o intuito de ter vida longa ainda, era muito jovem, ainda tinha muita coisa para fazer acontecer, né? Hoje eu sou gestor de um grupo aí de aproximadamente 20 empresas. Nós temos fundo de investimento nesse grupo, nós temos uma empresa que compra terrenos para permutar com incorporadoras, né, gerindo capital de investidores e capital próprio. Nós temos incorporadora de prédios, nós temos loteadora dentro do grupo também. Temos uma empresa que lança empreendimentos imobiliários. Nós temos uma empresa que viabiliza o caixa para empreendimentos imobiliários, então o incorporador, isso já costumou muitas vezes acontecer, né? A gente está fazendo um trabalho de permuta com o incorporador, e aí eu já oferto para ele, se você precisar de caixa, a gente consegue viabilizar uma estrutura financeira que viabiliza o caixa dessa obra para você também, né? Então é porque a gente entende que isso é uma dor do mercado, e a gente foi cercando, colocando as empresas nesse ecossistema, porque entende que tá ali na mão já, e a gente se tornou especialista em resolver esses problemas. Então, cada uma dessas empresas resolve uma dor específica de um nicho dentro do mercado imobiliário, né? O Vitor também, ele é casado, né? Sou casado. Pai da Aurora, agora recentemente. A Aurora está com 20 dias hoje, né? Estou apaixonado pela minha filhota, minha primeira filha.
Sou casado com a Aline, nós somos cristãos, nós servimos na nossa igreja, servimos a casais, né? A gente dá curso para casais na nossa igreja sobre casamento. E é isso, né? Então, eu gosto muito do que faço, sou muito feliz fazendo o que faço. Acredito muito que o principal ativo das nossas empresas são as pessoas. Né? Não é por isso que eu tenho muitos sócios nessas empresas, cada um especialista naquilo que faz, e tenho muito orgulho dos meus sócios porque realmente são pessoas diferenciadas, né? Não é porque eu tenho muitos negócios e muitos sócios que eu faço sociedade com qualquer um. Pelo contrário, né? São as pessoas especiais que eu preciso ter perto de mim e que eu sei que são incontratáveis, mas essas pessoas eu quero ter um negócio em conjunto. Então essa pessoa faz parte desse corpo societário. Por quê? Porque as pessoas num negócio são realmente o que faz a diferença. E com essa metodologia que a gente veio criando aí ao longo do tempo, de qualificar pessoas, ter pessoas muito boas nos negócios, graças a Deus os negócios têm crescido de uma maneira bem forte aí nos últimos 2 anos e estamos bem felizes com esse resultado também. É um prazer ter o senhor aí como sócio nessa empreitada aí. É isso aí. Ô, Vitor. Mas agora me fala um pouquinho de você, quem que é o Júnior também? Eu sou casado com a Suzana, já há 12 anos, né? Tomara que ela tenha acertado aí o tempo. Casado com a Suzana, tenho 2 filhos, o Bento e a Liz, né? E eu sou arquiteto de formação, eu desde muito novo, eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo com 18 anos, com 19 eu já comecei a trabalhar em escritórios de arquitetura. Eu sempre tive muita sorte de trabalhar em escritórios que faziam obras, que executavam obras ou que administravam obras. E eu sempre fui muito curioso, então sempre gostei de estudar, a gente tem um monte de coisas em comum, né? Uhum. Eu ia aprendendo, eu sou autodidata também, aprendendo com obra, aprendendo com tudo isso, e tive muitas vivências de obras. Fiz a faculdade de arquitetura e urbanismo, depois eu fiz mais uma pós-graduação em gestão de empresas, né? Um MBA. Depois eu fiz uma outra pós-graduação em mercado de capitais, com ênfase em finanças. E fiz mais, e estou fazendo agora, estou finalizando a pós-graduação em transformação digital, que é algo que eu sou apaixonado, assim. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma veia muito mais criativa, muito mais divertida, assim, não é uma veia mais de controladoria, assim, é uma veia de criar negócio e tudo mais. Uhum. Sou um cara muito humilde, assim, gosto de me conectar com as pessoas, acredito que a grande sacada dos próximos negócios, dos próximos tempos, é a gente trabalhar nesse formato que a gente está desenvolvendo, em ecossistemas, baseado em caráter e habilidades, que a gente vai se conectando conforme vai necessitando. Horas estamos juntos, horas estamos competindo, talvez, mas de uma forma muito íntegra. Então, eu acredito numa visão de negócio muito diferente, assim, sem ser aquela estrutura formal de empresa, né? Um pouco mais... e eu não digo nem que seja horizontal e vertical, ela vai se conectando. Sim. Eu acredito nisso. Sim. E também gosto muito desse mercado digital, assim, me fascina muito esse marketing digital, todas essas coisas assim, vendas. Poder da escala. Poder da escala. Eu sempre estou pensando como escalar ou como multiplicar alguma coisa. Sou um cara que... sempre quando vou montar algo, aqui na montagem do Permuta Pro, tu viu bastante disso, né? Quando montava, estava estruturado já para nós replicar, sempre dando um jeito, né? Tu também é muito assim, né? Então, esse aí sou eu, né? E agora nós vamos ter que falar uma coisa aí, quando que nós vamos abrir aí o processo seletivo? Já tem fila, né? Isso. Porto Belo tem fila, Navegantes. Camboriú tem fila, Porto Alegre. Isso. E Tocantins tem? Palmas. Bento Gonçalves já tem. Então, essas são as pessoas que estão aguardando já para começar a sua avaliação e implantar o Permuta Pro na sua cidade, tá? Então, se você que está nos assistindo tem interesse em ter especialistas na área da permuta como seu sócio, né, te dando o caminho mais curto para você ter sucesso na área de permutas, você pode ter a Permuta Pro, você pode ser um franqueado da Permuta Pro, tá? Em algum lugar aqui no nosso vídeo vai ter um link para você clicar, fazer o seu pré-cadastro.
você vai ter contato diretamente conosco, comigo, com o Júnior, para que a gente possa fazer a sua avaliação, te apresentar mais detalhes sobre a nossa franquia, como que você vai trilhar esse caminho, quais são os passos que você precisa dar até chegar lá, né? Quais são os seus objetivos, e a gente vai te ajudar a chegar lá, e todo o passo a passo também que você vai precisar passar agora na sua avaliação para se capacitar e ter condições de fazer permutas, assim como nós estamos permutando. Nós não queremos ser os únicos a poder fazer 5, 6, 7 milhões de reais de permutas por ano, né? Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião lá no escritório que nós subimos a régua para 10 milhões de reais. Essa é a nossa meta. Permutas? Só de permutas, específico, né? Para esse ano são 10 milhões de reais em comissões de permutas. Essa é a meta lá da turma do nosso escritório da Permuta Pro. Então, se você também quer jogar esse jogo com pessoas que já estão jogando, mas não concorrendo com elas, e sim tendo elas ao seu lado, você precisa entrar em contato conosco. A gente vai juntos entender a maneira de fazer a implantação, o que você precisa de estrutura e como a gente pode fazer isso acontecer aí na sua cidade, aí na sua região, e a gente poder travar essa região para você também, e você fazer um trabalho que realmente vale a pena. E outra coisa, né, Vitor? Nós vamos começar agora nessa estruturação, vai ter uma escala. Tem onde a gente quer chegar. E agora essas primeiras aí nós vamos começar promocional, né? Vai ter toda uma caminhada, né? Pega preço, né? Isso é normal das coisas, né? Conforme vai aumentando aí... Isso. Vai encarecendo. Então, o mercado ele é muito grande, mas ele fica justo conforme ele vai evoluindo, né? Então, para você não perca seu tempo, né? Você não vai encontrar outra franquia no nível do Brasil inteiro, você não vai encontrar uma metodologia que pode ser muito bem aplicada em qualquer região, não vai encontrar uma franquia de permutas. A gente sabe que é pioneiro nesse caminho e tem a convicção que pode ajudar você a fazer um melhor negócio, você ter um escritório de estruturação de negócios de altíssimo nível, né? Não sei se você é um profissional autônomo ou se você tem uma imobiliária e sempre teve o sonho de fazer isso acontecer, mas com a Permuta Pro isso agora é possível, porque você vai ter especialistas do seu lado, não só eu e o Júnior, mas o nosso time jurídico, o time ambiental, as pessoas que trabalham no nosso negócio. E até time de marketing também. A gente tem todo um ecossistema muito forte, time de vendas para dar ponto de vista, né? Tu sabe que agora no final do ano, Júnior, eu desenvolvi uma nova planilha de viabilidade que ao preencher, né, faz o projeto e preenche a planilha de viabilidade, você já tem o fluxo de caixa dela completo, tem uma DRE, né, de resultados estática, aí uma DRE dinâmica, ou seja, evoluída no tempo, toda corrigida, e aí você pode aplicar as vendas. Pode aplicar vendas a investidores, né? As vendas você pode aplicar em investidores para cobrir a exposição de caixa, e aí você já tem a DRE final. Então são 3 DREs, e nessa DRE final você tem o resultado do empreendimento com uma exposição de caixa muito baixa, muito baixa. Agora você imagine o valor que não tem você chegar numa mesa de um incorporador, não só com o terreno, não só com o proprietário alinhado, não só com o jurídico resolvido, não só com o ambiental, mas com a estratégia de capital desse empreendimento resolvida. Isso aí é a cereja do bolo e o bolo inteiro para se comer. Então imagina assim, ó, eu vou dar um depoimento aqui até. Eu gostaria muito de ter encontrado um negócio desses há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Fazem 4 anos que eu estou aqui no litoral, né? Sim. Se eu tivesse encontrado um negócio desses aí, que ia ser uma das maravilhas que eu ia contar na minha vida, assim, que... Sabe aquelas coisas que a gente cria, assim, que nós criamos, assim, cara, isso aqui vai resolver, vai acelerar, vai... Sim, gera valor, né? Vai gerar valor para muita gente, que não é só um negócio aqui de permuta. Acelera para as construtoras, dilui riscos, né? A geração de empregos, imagina... Vamos lá, se eu tivesse fechado um negócio só de permuta o ano passado, seria uma construção.
Isso. Mas são 4, cara. São 800 e poucos milhões de VGV lá. Se não der mais aqui, talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Quantos empregos você acelerou, né? Imagina quantas famílias, porque é um empregado às vezes de uma família, mas tem todo um ecossistema. Exatamente. E outra coisa, esse ecossistema que o Vitor vem falando ali, empresa de lançamentos, tem a empresa... Imagina aquela exposição de caixa ali da planilha, que diz, olha, cara, eu também não gostaria de expor esse meu caixa. Tem alguma solução aí? Não, a gente tem outra solução aqui. Essa solução que eu estou te propondo já é real, inclusive com a proposta da empresa está aqui, ó. Dá para fazer isso aqui com você. Mas eu tô... E as garantias? Não, tem uma outra empresa aqui também. Está aqui, que dá para fazer. As garantias a gente sabe como faz. Te fornece. Então é outro nível de conversa, a não ser que o incorporador seja muito cético, assim, ou detenha muito os números dele lá para não confiar, né? Exatamente. Né? O que normalmente não acontece com aquele incorporador que realmente vai no número e não no ego. Eu bato muito nisso. Incorporador tem que fazer conta, não tem que ser egocêntrico. Para aquele que bate no peito para dizer eu construo com capital próprio, ele está admitindo que ele tem um nível de inteligência demasiado baixo. Por quê? Porque o capital próprio é o mais caro de todos. Se ele quer fazer isso só por causa de ego, não é o caminho. Pega uma Cyrela, por exemplo. Por que a Cyrela alavanca em capital de terceiro no mercado de capitais? Porque ela não tem caixa? Não é por isso. Ela tem um caixa de bilhões de reais lá. Está declarado. Agora, por que ela faz isso? Porque o capital do mercado de capitais, o capital de uma debênture, o capital do IPO, ele é mais barato do que o capital próprio. Muito mais barato, tá? Acho que é isso, né, Vitor? Vamos ficando por aqui hoje, né? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Júnior, obrigado mais uma vez aqui pelo nosso PermutaCast e a gente fica à disposição. Entre em contato conosco para você entender como o Permuta Pro pode te ajudar na sua cidade para que você se torne um especialista. E nós ficamos para o próximo episódio para trazer mais conteúdo para você. Então é isso, pessoal. A partir de quinta-feira vai ter uma postagem lá no meu Instagram sobre Permuta Pro, como entrar em contato conosco. Vai ter uma no meu Instagram e uma no do Vitor, tá? O Instagram da Permuta Pro está sendo construído. Mas vai ter uma no meu Instagram, outra no do Vitor, e lá você vai conseguir entrar em contato, esclarecer as dúvidas, agendar uma reunião conosco para entrar nesse ecossistema aqui e ir rumo aos milhões aí de comissão fazendo permuta imobiliária. Obrigado pela sua atenção e seja bem-vindo à Permuta Pro.